Olá, saudações, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Sou Leonardo Magalhães, escritor, crítico literário, bacharel em letras, servidor público, e esse canal é de crítica literária, dica de leitura. E hoje vamos falar de um romance regionalista, um romance histórico. Josué Monteiro escreveu Os Tambores de São Luís há 50 anos, né? Então aqui um romance meio século. O Josué Monteiro, né, que foi da Academia, né, Brasileira de Letras, foi presidente da Biblioteca Nacional e outros cargos de museus e tal. Então, assim, jornalista, escritor que fez uma obra-prima, que é aqui um livro de denúncia, nos mesmos moldes do Vivo Povo Brasileiro, do Baldo Ribeiro. João Baldo Ribeiro também. Em algumas partes aqui até lembra muito a questão, né, da resistência popular contra, né, os nobres feudais, né, da época do Brasil colônia, né, a questão da escravidão. Então, é um romance histórico, porque a história começa assim na virada ali do 19 para o 20, né? Mas tem uma volta em flashback com as lembranças do personagem principal, né? Lá para meados do século XIX, com várias referências a revoltas regenciais, referência a crimes hediondos que aconteceram ali. A gente vai ver, então, é um desafio para 2025. Aliás, esse livro está na lista de leitura de 2024, né? Então, não cumpri a lista de 2024, como vocês viram. Eu insertei umas releituras do Dostoiévski, né? Coloquei Murakami e tal. Muito bem, então ele vai falar aqui das revoltas dos camponeses, revoltas dos escravos, a questão dos quilombos, né? Porque ele começa a história falando dessa batucada mesmo dos tambores de São Luís, faz referência à cultura africana, religiões de matriz africana. E aqui nós temos o Damião, que é assim, um senhor de 80 anos, que vai dirigir a casa para encontrar o nascimento do trineto, né? A bisneta teve um filho, trineto. Então, ele é o senhor de 80 anos, ele vai lembrando, né, de como o pai dele fugiu de um quilombo. Então, essa é uma história longa, mas a primeira parte, isso é um homem andando pelas ruas, lembrando, né, e tem várias descrições dos ambientes de São Luís, Maranhão, tal, o casario, né, as ruas. Então, é um homem andando mesmo na madrugada e encontrando os personagens, né, um mágico que sempre faz a mesma mágica, né, as damas da noite e tal. Então ele vai encontrando esses personagens característicos e as rodas também de batucada, né, de culto de matriz africana, né, etc. Não nomeei aqui qual culto, mas você vê que é um culto, né, não sei se nessa época tinha, por exemplo, Umbanda, como é que era chamado esses cultos, mas é aquela batucada mesmo de ritmo africano. E aí esse resgate da cultura africana também, né? A gente vai mostrar então com as condições do negro, a escravidão, a tortura que os negros sofriam. Então assim, é um romance muito de denúncia, né? Ele faz muita denúncia, mostrando como é que os senhores realmente castigavam, né? Ou seja, a escravidão já é uma coisa assim absurda, né? Mas sempre tinha aqueles senhores escravos, aqueles senhores feudais, aqueles coronéis que desciam um chicote mesmo, né? Então, fora aqueles capitãozinho do mato que, né, que ficava ali, o negro perseguindo o negro, né? Então tem referências, por exemplo, a balaiada, aos balaios, revoltas dos balaios, dos bem-te-vi, que é aquelas revoltas regencial nos anos 40 ali, enquanto Pedro II não tinha sumido, né? Então tá aquelas regências ali, muitas revoltas ao longo do país, né? Aqui em Minas Gerais teve a Liberal em 1842, então essa dos balaios foi lá no norte, Maranhão, e envolveu muito a questão do campo, né? A questão, obviamente, do campo e a questão também dos quilombos, né? Então, ele faz essa referência aí. E os vários quilombos que se formaram, né, por esses negros fugindo. Então, o Damião, ele vai contar então a história, vai lembrar a história do pai Julião, né? E ele tem uma mãe chamada Inácia, e o Damião tem uma irmã chamada Leocádia, né? Então, são uma família, e o pai fugiu do quilombo, né? Saiu andando fugido. Aí achou um lugar lá e se escondeu, e os outros negros vão fugindo da mesma fazenda ou de outra, eles vão chegando ali e vão formando outro quilombo. Ele queria chegar num quilombo, não conseguiu, que era longe, e aí acabou ficando escondido e formou outro quilombo, né? Então vai mostrando a formação, né, desses negros que vão chegando, assim, fugindo das fazendas, com medo das tropas, né? As tropas estavam lá dos coronéis, muitos líderes de tropa eram senhores escravos, então tem essa questão aí, dos coronéis, né? E aí ele vai mostrando que aí o Julião botou fogo lá na propriedade do patrão, fugiu na noite, né? Não conseguiu chegar num quilombo, ele formou o próprio quilombo, né? E aí vai mostrar a relação entre esses negros e a traição, porque um dos negros que foi lá foi bem recebido por questões pessoais, por questão de inveja, né? Tem que ler o livro, entender. Aí ele vai trair esse grupo, né? Que é o tal do Samuel,
que ele chega lá, né? E tem até um negro falando que é barão, o cara parece que é um barão, né? Um negro que recebe título de barão e tal. E aí vai mostrando nesse quadro, nessa parte, lembra muito o Viva o Povo Brasileiro do Ubaldo Ribeiro, né? Que eu já falei aqui no canal há um tempo atrás, que é um livro que vai falar dessa resistência do povo brasileiro de baixo para cima, né? Então é um romance histórico e regionalista por isso, porque ele está contando ali um pedaço no Nordeste, que é o Maranhão, norte mesmo. E disso tende-se a condição, né, da escravidão e a venda dos escravos, né, em momentos em que não terá o tráfico, né, vai acabar o tráfico, por causa dos ingleses não deixaram, mas aí ficou a venda de escravos dentro do país, né, e o Maranhão estava no meio ali vendendo escravo, né. Então, o quilombo é traído porque logo, né, tem um escravo vai embora ali, né, o tal de Samuel e tal, que não tem muita relevância na história, mas ele possivelmente, né, se entende que é ele que traiu. E aí vão chegar lá as tropas, né, os pessoal da fazenda, e vão pegar, recuperar esses negros, muita violência, vai matar vários, né? E o pai do Damião, que chama Julião, ele, na travessia de um rio, ele se revolta lá, taca um remo na cabeça dos capatazes e acaba se jogando na água. Só que ele vai morrer, né? Imagina o rio cheio de, né, peixes assassinos e tal, vulgarmente chamado de piranhas, né? Então caiu na água e já era, boi de piranha, como diz, né? E aí vai mostrar a tragédia, porque agora o Damião vai voltar para a fazenda, aquele velho regime do chicote, e agora ele é responsável pela mãe Inácia e a irmã Leocádia, que já é quase adolescente, e já fica ali os caras de olho na menina, né? Você sabe muito bem que acontecia isso, né? Da violência dos senhores com as escravas, com as negras, né? Então isso aí, Casa Grande Cesário e vários outros livros, inclusive o Viva o Povo Brasileiro, mostrando que as jovens negras eram violentadas sexualmente pelos senhores e pelos capatazes, né? Então isso é nenhum segredo, todo mundo sabe disso, né? História do Brasil, isso aí. Então o Damião encontra um certo dia, tempos depois, o tal do Samuel, que, né, pela sentença é o traidor, e ele vai matar esse Samuel. E aí, quem é que matou Samuel? Então vai parar lá no chicote até confessar. Mas ele vai falar, não tem nada a ver com isso. Um outro, né, o outro escravo vai se matar lá, uma faca e tal. Será que foi ele que matou? Então, esses casos, né, vão movimentando a memória do Damião, né, enquanto que ele está nesse trânsito pelas ruas, imaginando chegar lá na casa, né. Então, gente, nós estamos no início da história, e basicamente são memórias, flashbacks desse Damião que sobreviveu no quilombo, né, o pai fugiu, formou outro quilombo, foram presos novamente, o pai morreu nessa travessia, e agora ele é responsável pela... Então vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver o que vai acontecer agora que o Damião está sozinho com a mãe e a irmã, né? Será que ele vai conseguir proteger, né? Muito bem, então dicas de leitura, né, regionalista. Isso aqui é o início da leitura, são as primeiras páginas, né? Não vou contar o romance todo, porque nós vamos ler o romance, né? Então é aquela coleção lá dos 40 livros, né? 40 anos. Essa edição mais antiga, então é uma edição mais moderna, né? E foi publicado quando tinha 40 anos, agora é 50 anos, né? Então a gente tem que fazer agora uma edição de 50 anos do Tambores de São Luís. Nessa praia dos regionalistas, né, pessoal modernista regionalista, já falei em vídeos aí sobre o Sagarana, contos do Guimarães Rosa, e não mostrei o livro do Manuelzão Miguelim, que vai contar a história do menino e no senhor de idade, que é o Manuelzão, né? Então essas histórias, os contos, as novelas do Guimarães Rosa, mineiro, né, mineiro brasileiro universal, cosmopolita, né, que discutia alemão com o seu tradutor de alemão, né? Muito bem, e aí, clássico, que a gente vai reler aqui é o São Bernardo, do Graciliano Ramos, né, modernismo, anos 30, regionalista, que é o Coroné tentando escrever um livro sobre a própria vida, né? Então, o Coronel é um senhor de terras, explicando como é que ele virou um senhor de terras, e ele vai escrever as próprias memórias, não achou ninguém para escrever, e ele vai escrever, ele vai contar as aventuras e desventuras de um coroné brasileiro. Aqui eu vejo os confins do mineiro, Mário Palmério, mineiro, né? Vai contar essas vilas do interior, né? Vilas do interior de Minas, e a gente vai reler esse livro aqui, aliás, né? Porque eu não li ainda. Então vai contar isso aqui, é uma vila lá dos confins, Vila dos Confins, lá, né, onde o Judas perdeu as botas, né? Essas minas do interior de Minas, aí que tem uma igrejinha e 2, 3 ruas, né? Então vai contar aqui como é que é esse interior da mina. Temos aqui o mais famosinho, que é o Coronel e o Lobisomem, né? Do Cândido Carvalho. Tem até filme, né? Acho que tem uns filmes aí brasileiros. E aqui a edição mais moderna, que o Coronel é a mesma coisa, o Coronel contando as histórias. Diz que aqui inspirou lá o Paraguaçu, né? O Coronel Paraguaçu, bem amado, né? Diz que inspirou.
que o coronel tem umas formas de falar assim, muito, mais que o mineiro, nem mineirês entende, né? Mas aqui tem umas coisas meio surreal também, realismo, que o cara vai acusar o inimigo dele lá de ser um lobisomem. Ah, esse cara é um lobisomem, isso aqui. Então tem umas rixas aqui, e aí, né, ele vai falar que o inimigo dele lá, o adversário político dele lá, sei lá, é um lobisomem. Então eu já vi umas cenas do filme, não vi o filme todo, mas tem que ler o livro, né? Então tem 2 edições aqui, é um clássico, né? O Coronel e o Lobisomem. É o Coronel contando história. Outro que tem Coronel contando história, aqui é o Coronel desabafando as mágoas, desabafando a vida, contando as suas confidências, as suas penitências, para um padre, escrevendo para um padre. A gente não sabe se o padre vai ler a carta, né? Mas aqui o Darcy Ribeiro é famoso pelo Maíra, né? Que conta sobre o Darcy Ribeiro é antropólogo, né? Então ele fala da Maíra, que é sobre os indígenas, né? Um livro que fala dos indígenas no Brasil. E esse Mulo vai lembrar muito de São Bernardo, né? Lendo eu li, comecei a ler o início aqui, lembra muito de São Bernardo, porque vai falar desse coronel, o coronel falando, né, o que aconteceu na vida dele, como é que ele conseguiu as terras, como é que ele mantém a terra. Porque, além de você conseguir as terras, você tem que manter as terras, né? Porque vai ter os seus adversários políticos, o vizinho da cerca ao lado, que vai querer aumentar as terras para o seu lado e tal. Então tem toda essa questão, e a forma de linguagem vai lembrar muito sobre Bernardo. Não sei se é o objetivo dele, mas essa literatura de coronel, né? Tem o Fogo Morto também, já falei do Fogo Morto, do Zé Lins, que é isso, né? É a literatura dos coronéis dos interiores, o pessoal aí da cana-de-açúcar, né? Tal, o ciclo do açúcar, dos engenhos. Então o mulo é o cara que tem mulo igual a mula, né? Mulo igual a mula. E tem a Raquel de Queiroz, claro, né? Você vê o 15 aqui, o Memorial de Maria Moura, dos anos 90, também vamos ler, então, ou seja, bastante livro brasileiro, bastante literatura brasileira, e com esse enfoque aí no regionalismo, né? Nos romances históricos, que vão contar essa tensão do campo e da cidade, né? Muita gente deixou o campo por causa da violência, né? E por falta de oportunidade, por causa da seca, e formou-se o que? O êxodo rural dos anos 40, 50, 60. Muita gente aqui de BH, por exemplo, das cidades grandes, não são de BH, cidade grande, são do interior, né? Então minha própria família também é do interior, né? Então a parte da família veio de Itabira, a parte da família veio de Moada Nova, interior de Minas. Então mostra como é que as cidades foram inchando, não para pessoas aqui de Minas Gerais, daqui BH mesmo, né? Da cidade grande. As pessoas que vieram do interior das Minas, interior de outros estados, interior da Bahia, né? Então conheço pessoas que vieram do interior da Bahia e tal, né? Pessoal que veio de Goiás. Então é um êxodo rural, ou seja, é um desvaziamento do campo por causa dessas lutas aqui. Ó, a Maria Moura tem que defender as terras dela, né? Tem os capatazes, tem lá os capangas que fica matando, fica tomando terra dos outros, né? Então nós temos aí movimentos de pessoas sem terra, né, lutando no interior do país. O MST, por exemplo, que tem fazenda, que tem uma produção agrícola, produtos orgânicos e tal, e fica aí o tempo todo enfrentando invasões, né? Então, ou seja, eles entram em terras improdutivas, pessoas que têm terra nem sabem quanto de terra que tem. Basta entrar alguém lá para produzir uma coisa e tá lá, aí chega os capatazes, chega lá a polícia, chega os helicópteros e vão tomar as terras que estavam lá improdutivas, ninguém mexia, né? Aí invade um lote que aparece o dono, né? Então invade um lote aí que aparece o dono. Então vai mostrar essa violência, né? A violência que produz o êxodo rural, e aí as pessoas deixam o campo, vêm para a cidade, e aí esse bolsão de miséria, periferia, violência, trânsito, inchado, né? Então é isso aí, o resultado de não conhecermos a vida rural, não conhecermos esses problemas, essas tensões no campo. O campo se esvazia, enche de fazendas imensas com maquinário, né, que não precisa, maquinário movido por satélite, não precisa de pessoas, as pessoas vêm trabalhar na cidade com serviços, né, e subemprego e miséria e morar na rua, né? Então, resumo da situação brasileira nos últimos 50 anos, né? Então nós vamos ler essa literatura brasileira esse ano, que é os romances aí, pega a listinha, regionalistas, históricos, vários autores, modernistas, pós-modernistas, e fica essa aí a dica de leitura, né? Romances brasileiros, literatura brasileira para 2025, ok? Então é isso aí, grato pela atenção e não deixem de compartilhar.